Olá a todo mundo, eu sou a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre o Covid-19, alimentos e boas práticas. O que é que o novo coronavírus pode impactar, né, nos nossos alimentos e nas nossas boas práticas de fabricação. Então é o seguinte, gente, saiu uma nota técnica, a número 18 de 2020, no site da Anvisa, onde lá ela posta algumas orientações, algumas informações com relação ao coronavírus e à área de alimentos. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, lembrado que não existe ainda evidências de que o coronavírus possa ser transmitido via alimentos. Ainda não tem nenhuma, de todos os estudos que já foram feitos, nada comprovou esse tipo de relação, tá certo? Então a gente não tem nenhum tipo de alimento hoje que foi contaminado por coronavírus. Então isso é um ponto positivo, é algo que a gente, né, tem que dar graças a Deus que não tem relação ainda, tá certo? E espero também que não tenha, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro. Segundo, tanto o Brasil como o mundo estão se deparando com esses desafios que o Covid-19 está trazendo para a gente, inclusive a área de alimentos, né? Se vocês repararem, é uma das áreas que não parou, né? Porque as pessoas não podem ficar desabastecidas. Imagine você ter que ficar isolado e ainda por cima sem alimentação. Não daria certo, não é? Então, a área de alimentos é uma área essencial. Sempre foi uma área essencial, tá certo? Mas com essa sistemática de hoje, de isolamento, ela foi considerada uma das áreas essenciais, como outras também, né? Nesse momento. Mas já deixo bem claro aqui que, independente de pandemia, a área de alimentos ela sempre vai ser uma área essencial, porque ninguém consegue sobreviver sem se alimentar, tá certo? Mas está lá, né, decretado que é uma dos setores essenciais que tem que estar em movimentação, tá bom? E a gente tem que lembrar que existe uma cadeia de produção, desde a matéria-prima, indústria, transporte, supermercado, distribuição e mesa do consumidor, né? Consumidor. Então, nós temos que garantir que essa cadeia funcione de forma adequada. Então, não é só dizer, nossos alimentos eles não estão sendo contaminados pelo coronavírus. Ok, ótimo. Mas as pessoas precisam trabalhar no setor alimentício para poder produzir o alimento para estar na nossa mesa durante toda essa situação que a gente está vivendo agora. Então, é preciso que os colaboradores, né, os funcionários, eles sejam muito bem cuidados durante esse momento. Além de bem cuidados, sejam muito bem monitorados, para que justamente a gente possa manter essa cadeia produtiva, tá certo? Então, se as pessoas começam a adoecer, eu começo a ter falta de pessoas nas empresas, nas indústrias, nos setores essenciais, e isso também vai gerar um colapso lá na frente. Então, é muito importante que a gente tenha um cuidado. Então, essa nota técnica, na verdade, ela veio falar sobre isso, tá certo? Sobre o cuidado que a gente vai ter que ter agora redobrado, né, nas nossas empresas, nos nossos estabelecimentos e indústrias. Então, é relevante que as empresas avaliem as práticas que já são adotadas atualmente, tá certo? De forma a verificar a necessidade de algum reforço a algumas condutas ou até implantação de novos procedimentos. Então, a gente já sabe, né, quem é da área de alimentos, que trabalha com a área de alimentos, sabe que existem algumas normativas, regulamentos técnicos a respeito de boas práticas, tá certo? Que, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, tá aqui né, no material. Nós temos 3 regulamentos aqui que são essenciais. A Portaria 326, de 1997, a RDC 275, que estão voltadas para a parte dos estabelecimentos e parte industrial, e a RDC 216, que está voltada para a área de serviços de alimentação, tá certo? Todas voltadas para boas práticas de fabricação. Uma na parte industrial, né? E outra na parte de serviços de alimentação. Então, já existe, né, essas normativas, esses regulamentos técnicos que devem ser seguidos à risca. O que acontece agora é que com essa pandemia toda, nós temos que redobrar os cuidados, tá certo? E se for o caso, avaliar e reforçar alguns dos pontos já existentes na própria norma. E também, se for o caso, criar novos procedimentos, né, para melhorar a situação. Então, na nota técnica, ele traz aí 6 itens que eles consideram como pontos de atenção, certo? Dentre, né, todas as
práticas que já são adotadas, ele reforça 6 pontos de atenção. São eles: saúde do trabalhador, higiene das mãos, higienização do ambiente, dos equipamentos e dos utensílios, higiene e conduta pessoal, controle de matéria-prima, controle de matéria-prima e fluxo de produção e transporte, tá? Então eu vou abordar esses 6 tópicos aqui de forma mais sucinta, tá certo? Né? Dando um resumo do que a nota técnica tá falando. Primeiro, com relação à saúde do trabalhador, ele destaca lá 3 pontos. Primeiro, avaliação do estado de saúde do colaborador. Então, a empresa ela vai ter que pensar agora como é que está a saúde do seu colaborador. Se antes ela já pensava nisso, mas agora ela tem que saber se esse colaborador ele está com algum sintoma de coronavírus. Então, ele tem que criar alguma sistemática para identificar isso. Ou seja, ele tem que conversar com seus colaboradores e dizer, gente, se vocês sentirem qualquer um desses sintomas, vocês têm que nos avisar imediatamente para que a empresa possa tomar alguma medida. Esse trabalhador não pode ir trabalhar, ele tem que ficar isolado em casa. Mas para isso a empresa tem que saber, certo? O colaborador não pode esconder, ele tem que falar, estou sentindo isso, isso e isso. Mesmo que seja uma suspeita, ele vai ter que ficar afastado. Depois, se descobrir que não era, ok, ele retorna, tá bom? Então a empresa ela tem que adotar alguma medida que possa trabalhar essa identificação. Outro ponto que ele destaca é o aumento do espaçamento físico entre os colaboradores e maior divisão dos turnos de trabalho. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o espaçamento tem que ser pelo menos de 1 metro entre uma pessoa e outra. Então, assim, o que é que as empresas devem fazer? Tentar cumprir essa regra de que as pessoas, os colaboradores, né, que estão ali naquele setor, permaneçam afastados uns dos outros pelo menos 1 metro. Ah, Luana, mas tem empresa que é pequenininha, o espaço é pequeno. Tudo bem. Nesse caso, você realmente não vai poder cumprir essa medida de distanciamento, tá certo? Mas aí você vai ter que ter todos os cuidados redobrados, tá bom? Lógico, aqui também, mesmo que você mantenha 1 metro de afastamento, você também vai ter que ter tomar todas as medidas necessárias. Mas se você tem espaço e você pode, essa é uma medida que deve ser reforçada, tá certo? Manter o distanciamento. No caso da maior divisão de turnos de trabalho, normalmente a gente trabalha com 3 turnos, manhã, tarde e noite. A empresa pode bolar uma nova sistemática, porque essa questão da divisão de turnos é diminuir o número de pessoas naquele período, né? A aglomeração de pessoas em um determinado período. Então, tentar fazer uma maior divisão para que tenham menos pessoas por turno e aí evitando essa questão de muito contato. Porque é bom frisar que o coronavírus ele é transmitido através de contato entre pessoas, através de secreções, tá certo? Através de superfícies. Essa é a forma de contágio, tá bom? Terceiro item que ela cita lá. O que fazer no caso de alimentos produzidos em plantas com casos positivos de coronavírus? Então, de repente, você está lá na sua empresa e descobriu que tinha um colaborador que testou positivo por coronavírus e que estava trabalhando em contato lá com superfícies, embalagens, com seu alimento. Aí ela cita lá alguns detalhes, por exemplo, você vai ter que avaliar, você não vai pegar a sua produção que foi feita e vai jogar no lixo, não. Você vai ter que avaliar, aquele alimento, ele passou por um tratamento térmico, a gente sabe que o vírus, ele não vai sobreviver a uma temperatura elevada. Fora isso, você higienizou bem as bancadas, né? A gente não tem os desinfetantes, tá certo? Que são recomendados para as limpezas dos equipamentos e utensílios. Se você utiliza tudo isso de forma adequada, né, nas concentrações corretas, você vai conseguir fazer uma higienização correta e adequada. Então, o importante é você saber que aquele colaborador estava e tomar as medidas. Lógico que nesse caso vai ser uma medida corretiva, tá? Então, a norma vem justamente agora para trabalhar na medida preventiva. A gente já sabe que existe a situação e a gente vai reforçar todos os cuidados de higienização dos nossos ambientes através das boas práticas. Então, a gente vai reforçar a higiene no nosso ambiente e as nossas condutas também, tá certo? Então, vai fazer limpeza de embalagens, tá certo? Com mais rigor, dos utensílios, das bancadas. E, obviamente, esse colaborador vai ter que ser afastado para se cuidar no isolamento, tá certo? Outro item é a higienização das mãos, tá? Bom, a higienização das mãos é a forma mais
correta, tá certo? De a gente conseguir evitar essa contaminação através da higienização frequente das mãos. E isso deve acontecer também na empresa. Isso já acontece. A gente já sabe que é informado que tem que ser feita a limpeza das mãos, mas agora essa informação ela tem que ser redobrada, e esse cuidado tem que ser redobrado. Então, as mãos elas devem ser lavadas com frequência, depois de tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos ou tocar na boca, preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas, manusear celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre outros objetos, ir ao sanitário e quando retornar dos intervalos. Então, isso já são práticas que têm que estar sendo adotadas nas empresas e que agora elas têm que ser redobradas, tá certo? Com relação ainda à higienização das mãos, fazer a higienização com sabonete líquido e, se necessário, usar o álcool gel, tá bom? O álcool gel não é uma obrigatoriedade, não. A obrigação é você lavar as mãos com o sabonete, o detergente adequado, tá certo? E se a empresa adotar, além disso, o álcool gel, tudo bem, mas não tem essa obrigatoriedade. A secagem das mãos deve ser feita com papel não reciclado e com outros métodos de higiene. Se você for usar, vamos supor, aqueles secadores, né, das mãos, para não usar o papel, por exemplo, você vai ter que ter cuidado com a manutenção do teu secador, né? Se o filtro tá limpo, se tá, né, de forma adequada, para você também não estar levando contaminação através do ar para sua mão. Mas se garantir essa higienização desse equipamento corretamente, não tem problema. As lixeiras, como a gente já sabe, elas têm que ser de acionamento não manual, elas não precisam ser automáticas, mas você pode acioná-las com o pé, né? Para não ter que usar as suas mãos. E cartazes em todos os ambientes de lavagem das mãos, né? Para indicar e reforçar cada vez mais essa limpeza. Com relação à higienização do ambiente, dos utensílios e dos equipamentos, tá? Recomenda-se que as empresas verifiquem a necessidade de aperfeiçoar suas rotinas de limpeza e sua frequência. A gente sabe que nas indústrias, nas empresas, nos estabelecimentos, existem aqueles procedimentos operacionais padronizados, né? Onde ele explica qual é a frequência de limpar aquele equipamento, como deve ser limpo, né? Tá tudo descrito naquele procedimento. Então, se for o caso, você vai ter que reforçar aquele procedimento ou até melhorar aquele procedimento, se for o caso, tá certo? Então, de repente, se você limpa aquele ambiente uma vez por semana, você pode reforçar para ser limpo 2 vezes por semana, né? Se o equipamento ele é limpo uma vez por dia, você pode reforçar a limpeza para ser 2 vezes ao dia. Você vai ver a sua necessidade, tá certo? A questão é reforçar as limpezas diante dessa situação que a gente está vivendo agora. Atenção à rotina de limpeza e desinfecção de vestiários, banheiros, vias de acesso e os pátios. Então, não é só dentro da área produtiva que a gente vai ter que ter cuidado, não. Também com a área externa. Então, o colaborador ele vem da sua casa, passa pelo metrô, pelo ônibus, né? Em contato com diversas pessoas e diversas superfícies e chega na empresa, né? Então ele vai para o vestiário tem que estar muito limpo, aumentar a frequência de limpeza do vestiário, porque ele pode estar trazendo alguma contaminação. Os banheiros, como eu citei aqui, as vias de acesso, os pátios, tem que reforçar e dobrar esse cuidado. Aperfeiçoar os procedimentos de higienização de superfícies, como maçanetas das portas e corrimãos. Então, às vezes, são itens que você pode passar um pouco despercebido, né? Você pode até limpar, mas a frequência, né, não ser tão grande ou não ter tanto cuidado. Então, mais do que nunca agora, esses detalhes vão fazer toda a diferença, tá certo? Avaliar a necessidade de reforçar os treinamentos sobre a limpeza e desinfecção. Então, a gente sabe que todos os colaboradores devem ser treinados naquela atividade que ele desempenha. Então, agora você tem que redobrar esse cuidado, fazendo o quê? Retreinando, reforçando a importância de fazer aquela limpeza de forma correta e adequada. E vale salientar aqui também que, com relação à roupa, a gente não pode sair de casa com a roupa que vai trabalhar, né? Você sai com a sua roupa, isso para quem trabalha em linha de produção, né? Para quem trabalha em outros setores, não. Mas quem está ali ligado diretamente, que tem uma farda para usar dentro da área de produção, ele não pode sair de casa com essa roupa de
da área produtiva, ele tem que ir com a sua roupa, chega lá, troca, bota a roupa da produção e vai para a área produtiva, tá certo? Então, mais do que nunca agora, a gente não pode pecar nesse item tão simples e tão básico, tá certo? Com relação à higiene e conduta pessoal, rotinas de lavagem e troca de equipamentos e uniformes precisam ser aperfeiçoados, ou seja, cada dia que você vai trabalhar, você não pode ir com a mesma roupa sem lavar. Então, eu tô lá com a minha roupa de produção, trabalho, vou para casa. No outro dia, não lavo a roupa, pego do jeito que tá, coloco e volto para trabalhar. Não. Você tem que ter o cuidado na limpeza do seu fardamento. Assim como os acessórios e os equipamentos que são utilizados dentro da própria empresa, né? Então, a empresa tem que ter o cuidado de estar fazendo a higienização desses aventais, por exemplo, né? Que não são descartáveis, porque descartável você usa no dia e descarta. Mas o que não é descartável, que é reutilizado, você, ou a empresa, né, se for responsável da empresa, ou o colaborador vai ter que ter cuidado com esse asseio com relação ao seu uniforme, por exemplo. Com relação também aos equipamentos de proteção individual, por exemplo, abafador, máscaras. Bom, máscaras a maioria são descartáveis, tá certo? Então você vai usar e vai descartar ali. Touca também é descartável. Mas o avental, se não for de responsabilidade do colaborador levar, a empresa vai ter que se responsabilizar pela limpeza. Os abafadores, por exemplo, tem que aumentar a frequência de limpeza. A gente pensa que não é para limpar, mas é para limpar sim, principalmente aqueles que são de conchinha que fica dentro do orifício da orelha, tá certo? Então tem que fazer a higienização diária, tá bom? O uso do uniforme deve ser feito apenas no ambiente de trabalho, como eu já citei. Não pode sair de uniforme para ir para casa, ou sair de casa com uniforme e ir para dentro da empresa. O uniforme tem que ser colocado dentro da empresa, tá certo? Proibido na área de produção, como sempre, comer, fumar, tossir, cantar, assobiar e práticas anti-higiênicas, tá certo? E um cuidado muito que a gente tem que ter um cuidadinho especial aqui é com o uso de máscaras, luvas e óculos. Com essa pandemia toda, todo mundo está usando luva, todo mundo está usando máscara de forma inadequada e óculos também. Muitas vezes de forma até inadequada e sem a necessidade. Não é obrigatório perante a legislação nossa aqui o uso de máscara e luva e óculos na área de produção, exceto se tiver algum risco que você necessite usar um óculos, né? Partícula sólida ou partícula líquida, é outra história, isso é quesito de segurança. Mas com relação à qualidade do alimento, não é obrigatório o uso de máscara nem de luva. Inclusive, se a empresa for querer utilizar esses equipamentos, essas proteções, certo? Na sua rotina diária, ela vai ter que fazer todo um levantamento de custo, porque isso são produtos descartáveis. Então, eu estou na linha de produção, estou com minha luva, estou com máscara, aí eu saio da linha de produção, vou fazer outra coisa com minha luva em outro ambiente, eu tenho que descartar aquela luva. Quando eu voltar, eu tenho que pegar uma luva nova, tá certo? Então, tem um custo muito acirrado e muito alto, um custo muito alto com relação a isso. E isso também não isenta você de fazer a lavagem das suas mãos de forma correta. Então, o mais adequado mesmo é que seja ampliado a discussão sobre a lavagem correta das mãos. Não tem a necessidade da utilização de luva, mas se existir essa necessidade por algum motivo específico, a empresa tem que ter o cuidado de renovar esses materiais, tá certo? Porque não pode ser uma coisa, eles são descartáveis, vamos lembrar disso. Com relação ao controle das matérias-primas que chegam, né, e o fluxo de produção, a empresa deve avaliar a necessidade de implementação de novas rotinas de higienização das matérias-primas, como lavagem e desinfecção de suas embalagens. Então, antes a gente talvez não tivesse tanta essa preocupação de higienizar, desinfectar as embalagens, né, dos produtos que estavam chegando. Então, agora a gente vai ter que ter essa atenção. Então, a empresa vai ter que criar, né, ver a implantação de uma rotina de que chegou matéria-prima, como ela vai fazer para limpar aquelas embalagens, desinfectar aquelas embalagens. O último item que ele traz aqui é a parte de transporte. Recomenda-se reforçar as rotinas de higienização das superfícies em que há maior contato com os colaboradores, como pegadores de carrinhos, né, de transporte manual de carga, volantes, maçanetas e câmbio. Então, o funcionário que trabalha na área de transporte, ele está ali em contato o tempo todo com o volante, com o câmbio, com maçaneta. Então, esses detalhezinhos
tem que ser observados. E vai ter que ser feita limpeza nisso também, higienização, tá certo? E se for o caso da desinfecção também, para evitar justamente as contaminações cruzadas, tá? Porque o que vai haver é justamente isso, contaminação cruzada, tá bom? Eu pego em um canto, aí chego na minha área de trabalho, não tenho cuidado, pego ali na linha de produção e vou fazendo essa contaminação, equipamento a equipamento, pessoa a pessoa. Então, na verdade, é seguir o que já existe, né? O que já existe nas nossas resoluções técnicas de boas práticas de fabricação, que eu também já ensinei vocês como acharem. É só entrar lá no meu Instagram e aqui no meu YouTube, que tem lá, né, a regulamentação Anvisa. Lá vai ensinar vocês. E seguindo as boas práticas, vai dar tudo certo. E nesse caso específico, reforçar alguns cuidados mais específicos com relação à higienização e desinfecção desses itens que a gente citou aqui, tá bom? Então essa foi a informação de hoje. Até a próxima.